seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Deus é poderoso. Ele pode fazer, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que a gente tem pedido ou pensado. Queridos, sabemos que temos aliança com o Pai. E essa manhã não é diferente, é uma manhã que o Senhor tem preparado para nós. Mas antes de começar, eu quero dizer uma coisa para você, homem. Sabe, o tempo todo que eu estava orando e vinha essa falta de expectativa, existia pessoas que estavam desistindo de sonhar aquilo que Deus tinha colocado na vida deles. E o Senhor está mandando dizer para você hoje, volta a sonhar. A aliança que você tem com Deus, Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Então volta a sonhar os planos de Deus, porque Deus ele é fiel, ele não volta atrás e ele não vai mudar com aquilo que ele disse para você que ele ia fazer. É só você começar a abrir a boca com a expectativa daquilo que Deus já fez por você. Amém? Então que você possa ter essa expectativa, começar a falar: Senhor, eu estou aqui para cumprir o seu propósito e eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Glória a Deus. Amém? Então essa manhã é a manhã de aliança, uma aliança. Deus tem uma aliança, né? A gente olha assim, lembra de aliança, lembra logo daquela música que a gente cantava muito, né? Deus de aliança, Deus de promessa. Ele é um homem que não mente, ele não é homem para mentir, perdão. Ele não mente com aquilo que ele diz que ele é. Então se ele é um Deus de aliança, ele quer cumprir, ele já cumpriu através de Cristo Jesus. Agora é a gente que precisa agarrar tudo aquilo que é direito nosso. E às vezes a gente fica, mas será? Eu posso dizer por conta da religiosidade. Eu fui muito religiosa. Então, por conta da religiosidade, eu deixava de usufruir de algumas coisas que Deus já tinha, que Jesus já tinha conquistado por mim ali naquela cruz do Calvário. E às vezes, na nossa vida, a religiosidade nos impede de viver o propósito completo que Deus tem para cada um de nós. Então, que nessa manhã nós possamos abrir em Efésios 3, versículo 12. Aleluia, queridos. Deus é poderoso. Aleluia. Efésios 3, versículo 12, que vai falar, pelo qual, aleluia, aleluia, Deus é poderoso. Diz assim, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então aqui, o apóstolo Paulo, eu gosto de ler também o versículo 11, que vai falar também, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então antes, querido, desse acesso que a gente tinha, Jesus, ele veio, morreu no nosso lugar, e o apóstolo Paulo estava contando que antes a gente não teria nenhuma condição, se Jesus não morresse naquela cruz do Calvário, a gente não teria nenhuma condição de ter essa aliança, de estar diante dessa aliança, porque é só através de um sangue de um inocente. E esse sangue de um inocente foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo estava dizendo, antes a aliança era para um povo específico, que era o povo judeus, era um povo específico que tinha essa aliança. Mas Deus, como Deus é um Deus fiel, bondoso, ele jamais vai abandonar nenhuma das pessoas, ainda aquela pessoa que você possa falar assim, mas essa pessoa não é digna de salvação. Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. Até por essas pessoas que você diz que não é, Jesus ele veio por ele. Por quê? Deus ele é um Deus de aliança, ele não quer que as pessoas vivam em eterna perdição. Então ele dá a oportunidade das pessoas terem vida e vida em abundância. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu e você, a gente não tinha nenhuma condição de estar debaixo dessa aliança. Mas Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, ele fez uma aliança, derramando sangue, levou sobre ele tudo aquilo que nos impedia de poder alcançar, ter livre acesso diante do Pai. E a partir desse momento, agora, a partir do momento que cremos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente tem esse livre acesso diante do Pai. E aí que eu falo, o que te impede de você ter livre acesso diante do Pai? Qual é as circunstâncias que você está passando, que você fala assim, Senhor, eu não estou conseguindo ver uma resposta, eu não estou conseguindo ver solução nessa situação. Queridos, você é aliançado.
Nós somos aliançados. As promessas nós podemos viver, usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Se, como diz na mesa ali, se há uma falta, Jesus, ele supre todas as faltas, porque Jesus, ele supria por onde Jesus passava. A gente pode ver vários exemplos que Jesus, onde Jesus estava, ali quando o povo se reuniu e Jesus começou a falar do grande amor de Deus, e quando viu a multidão estava grande, já era tarde, ninguém comia nada, e Jesus veio com a provisão. Ele falou, só tinha o pães e os peixes, mas Jesus, ele deu a provisão naquele lugar para aquele povo, para que eles não ficassem com fome, porque Jesus estava naquele lugar. Aí agora você imagina que a gente está numa aliança superior àquele povo naquele lugar. Jesus, o próprio Deus veio habitar dentro de nós, o nosso espírito recriado, temos a própria essência de Cristo, e a gente deixar aceitar que a escassez é normal, querido, pode ser normal em qualquer outro lugar, mas na nossa vida, que somos filhos de Deus, nós temos que tomar atitude e viver como Deus nos chamou para viver. Escassez, sai, porque você não tem vez na minha casa. É dessa forma que o Senhor quer que a gente viva. Acesso está liberado. A gente precisa simplesmente abrir a boca, mas abrir a boca com a palavra certa, a palavra de Deus. Se está escrito, eu acredito. Se Deus falou, eu acredito, eu tomo posse, eu declaro portas se abrindo, eu declaro aquilo que eu espero. Olha, amanhã é segunda-feira, muitas pessoas esperam alguma resposta, ou coisas que precisam ser tomadas decisão amanhã, mas amanhã é segunda-feira, você já vai chegar com o pé e dizendo assim, Pai, obrigado, porque o Senhor já enviou os seus anjos para me socorrer, e aquilo já está feito e vai acontecer no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, querido, a gente não pode deixar se acomodar com a situação, mas a gente tem uma voz, e a voz é a palavra de Deus, e a gente precisa dizer todos os dias da nossa vida, a Bíblia diz isso, e é isso que eu tomo posse, ainda que eu possa não estar vendo pelos meus olhos natural, mas pelo Espírito eu já vejo e começo a me alegrar daquilo que Deus tem preparado. Isso é o acesso com o Pai. Quando nós temos acesso ao Pai, essa é a certeza e a convicção, assim como uma criança, quando o pai fala assim, na minha época era bicicleta, né? Eu vou te dar uma bicicleta, a criança fica o ano todo, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. A criança fica o ano todo dizendo na escola, olha, se eu passar de ano, meu pai vai me dar uma bicicleta. A gente ficava com essa expectativa, e quando chegava em dezembro, chegava aquela bicicleta, e a gente tinha aquela convicção que ia acontecer. E a mesma coisa, era simplesmente uma bicicleta, e ele tinha a convicção que o pai dele natural ia dar, e o nosso pai aqui impede. O acesso já foi liberado através de Cristo Jesus. Chega de choro, a gente precisa se alegrar mais, a gente precisa se espelhar no que Cristo fez por nós ali naquela cruz do Calvário, e se mostrar para o mundo, mostrar para o nosso vizinho da direita que vale a pena ter esse Jesus que fez tudo aquilo na cruz do Calvário, vale a pena servir esse Jesus, e Ele quer fazer infinitamente mais pela nossa vida. O acesso já foi liberado. Jesus já morreu naquele lugar. Eu fico imaginando como elas cantaram sublime, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, admirável. Jesus é tudo isso, porque se a gente for olhar, Jesus, ele não tinha essa necessidade de passar, eu pensando, né? Jesus não tinha essa necessidade de passar tudo aquilo, porque Jesus estava desde o início. Ele era o verbo, ele estava com Deus desde o início ele estava com Deus, ele era Deus. A terra foi formada, ele estava ali junto, ele estava junto com o Pai, o Espírito Santo, ele estava junto. Ele já tinha usufruído de tudo aquilo, mas ele abriu mão da sua glória para vir em carne, para sofrer tudo que talvez você possa estar sofrendo hoje. Se é depressão, se é angústia, se é medo, falta. Jesus passou por tudo isso. Jesus teve sede e não deram água para ele, deram vinagre para ele. Todas as tuas dificuldades ele levou e encravou ali naquela cruz do Calvário. Aí a circunstância do dia a dia vai tentar, a gente vai olhar assim, os desafios podem ser grandes, mas a gente tem que ter aquela mesma ousadia como Davi, que tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Quando ele viu um gigante desafiando o exército, ele falou, e quem é esse circunciso?
está desafiando o exército do Deus vivo. Os irmãos deles tentaram bater nele para ele calar a boca. Como é que você fala assim? Ele tinha aquela convicção que o gigante não era maior do que o Deus que ele poderia, que ele faz por ele. E a gente precisa ter essa convicção que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É declarar a palavra: Pai, obrigado, porque eu já tenho livre acesso. O Senhor já morreu por mim, Jesus já morreu por mim, e por conta desse livre acesso, essa aliança, eu vivo essa aliança, não por causa de mim, mas eu estou no tempo da graça, e por conta dessa graça eu vou usufruir de tudo aquilo que é meu por herança. Aleluia, glória a Deus. Se você sair daqui nessa manhã com essa confiança, essa certeza de que Deus quer fazer por você infinitamente mais, querido, é o suficiente para dizer que você já está no caminho certo, e você vai conseguir ver coisas acontecerem na sua vida que você não estava vendo. Por conta do quê? De ficar pensando, porque eu não sei você, se você já passou depressão, quando você está naquele momento de depressão, você... é uma tristeza sobre tristeza, e você só pensa em mais tristeza, mais tristeza, mais tristeza, e você não consegue ver uma solução naquele buraco. Mas quando você começa a colocar a palavra, lançar a palavra, você começa a voltar a ter aquela expectativa. Então a mesma coisa, eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, mas começa a lançar a palavra, começa a dizer como Jesus falou, como Deus falou, a terra era essa forma vazia, mas ele começou a dizer: haja luz e houve luz. E a mesma coisa, quando nós falamos da palavra, quando nós confessamos a palavra, é isso que vai acontecer na nossa vida. Coisas sobrenaturais nós vamos viver, porque Deus, ele quer que a gente viva. Querido, Deus, ele não colocou a gente para viver num tempo como esse, para a gente viver na média, mas a gente vive acima da média, porque a gente tem um Deus que pode fazer por nós infinitamente mais. E Deus quer que a gente viva aqui. Claro que a nossa alegria completa vai ser quando Jesus voltar para nos buscar, mas a gente é pleno em Cristo Jesus. A gente é completo em tudo aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa tomar posse. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus pôde fazer, ele já fez por nós. Agora a gente, como raça eleita, propriedade de Deus vivo, debaixo de uma aliança poderosa diante do nosso Deus, a gente precisa agarrar, tomar posse, pegar e dizer: Pai, é meu, eu não largo, é meu, eu vou confessar todos os dias, vou crer e vai acontecer. Vai acontecer, ainda que a tempestade pode se levantar, as ondas podem ficar muito maiores, você fala assim: a onda está batendo muito forte, mas o meu Deus, quando estava ali naquele mar, ele acalmou a tempestade, e eu creio nessa tempestade sendo acalmada. É olhar pela expectativa do que a Bíblia diz que a gente pode viver, e se a Bíblia diz que a gente pode viver tudo aquilo, começa a experimentar. Eu sempre falo que quer começar a experimentar, começa com uma dor de cabeça. Ora, repreende aquela dor de cabeça que você fala assim: ai, todo dia eu sinto essa dor de cabeça. Repreende. Aí você começou o primeiro passo, você começou a crer que você não precisa ficar com aquela dor de cabeça, e a dor de cabeça passa. Você fala: e realmente a palavra faz efeito. E começa aumentando, já que você ainda não viveu experiências assim, só viveu de ouvir falar, começa a viver na sua vida. E você vai começar a experimentar daquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Então, é um direito nosso, essa aliança, o acesso. Jesus Cristo é o acesso que nos deu direito da aliança em Deus. Então é direito nosso ter acesso diante do Pai. E a gente não vai entrar com esse acesso diante de Deus de qualquer jeito, porque nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João 14,16. Que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, por conta de Jesus ter feito tudo aquilo que a gente passou, toda aquela circunstância que a gente viveu, a gente sabe que Jesus é esse caminho e ninguém pode ir até a Ele. Então, talvez você não confessou Jesus ainda como Senhor, único e suficiente Salvador da sua vida. Saiba que para que você possa ter esse acesso, é só através de Jesus. Ele é o caminho, é Ele, porque Ele passou por tudo aquilo que você talvez esteja passando, por tudo aquilo que nós já passamos. Ele passou para dizer para você: eu sou o caminho, eu sou o primeiro de muitos. O que eu acho interessante, que a Bíblia fala que Jesus seria o primeiro, o Filho, né, que ele tem um corpo glorificado, mas viria depois dele muitos. E eu acho interessante que Jesus, ele já conquistou lá na cruz a morte,
a derrota, a miséria, o medo, a circunstância, ele já conquistou, já venceu todos esses desafios. E dizendo para mim e para você, agora é a nossa parte, agora é você que vai vencer os teus desafios. Porque ele disse que ele era o primeiro a passar por aquilo, mas não ficaria nele. Agora é eu e você que precisamos lançar esse desafio. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente precisa viver tudo isso que Jesus foi o primeiro a viver, mas usufruir de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, até chegar ao corpo glorificado, que nós estaremos lá na glória juntamente com o Pai. Mas vamos, queridos, experimentar aqui nessa terra. Não vamos deixar a religiosidade nos parar, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que são poderosos em Deus, vivem, salvo em Cristo Jesus, mas não usufrui dessa maravilha que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, porque diz, isso não é para mim, é escolhido a dedo. Pessoas foram escolhidas a dedo para receber, para viver o melhor de Deus. Não, a Bíblia diz que a aliança que ele tem é para todos. Se a aliança dele não fosse para todos, quando o povo de Israel estava ali no meio do mar, frente ao mar, estava na frente deles, e eles não tinham para onde passar, e vinha um exército atrás dele, e ele simplesmente falou, agora é a parte de vocês, o que eu tinha que fazer já fez, agora toca nas águas. E quando Moisés tocou nas águas, o mar se abriu. É a mesma coisa, agora a nossa parte é falar aquilo que nós podemos viver em Cristo Jesus. Se Jesus disse que eu posso viver em cura, eu vou andar em cura divina. Jesus disse que eu posso ser mais do que vencedor em todas as coisas que tentam contra a minha vida, até mesmo dentro da nossa casa. A minha casa é uma casa de paz, é um lar de paz, um lugar de alegria. Queridos, às vezes a gente fica tão preocupados em ganhar as pessoas da nossa casa, mas o nosso bom testemunho que vai ganhar elas. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos observados. Que naquele momento difícil, aquela pessoa vai lembrar, fulano, se tivesse aqui, ele ia orar e ia acontecer. Às vezes eu passo na rua, a gente não percebe como a gente é observado por causa do bom testemunho de Cristo. Então, queridos, vivendo, declarando a palavra, mas está acontecendo isso. E tem pessoas que às vezes quando nós começamos a declarar a palavra, falam assim, vem você com a tua igreja. Eu falo, não, querido, não é a minha igreja, é a palavra. Pessoas ficam falando isso, é a palavra. Aí eu falo assim, quer ver? Olha só, está escrito em tal lugar, é isso, isso e isso. E eu vou continuar dizendo, a palavra, ela resolve, ela tem solução e ela pode fazer. E a palavra é o Espírito Santo que convence essas pessoas. Então, queridos, não cesse. Sabe, isso está muito forte. Não cesse de falar da palavra, não cesse de confessar. Não tem o que falar no meio da circunstância, fale a palavra. Nem que seja um versículo, se você tem que falar 2, 3 anos o mesmo versículo, fale a palavra, mas vai acontecer, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz infinitamente mais pelas nossas vidas. Confesse a palavra em todas as circunstâncias da sua vida. Mas eu não estou vendo o resultado. Já está acontecendo, porque quando Daniel orou, 21 dias veio o socorro, mas no primeiro dia que ele orou, Deus já tinha ouvido a oração dele. E a mesma coisa na tua vida, quando você confessa, você está mudando a situação ao qual você está vivendo. Quando você fala a palavra está mudando a situação primeiro dentro de nós e ao redor daquilo que a gente precisa ser resolvido. Porque quando se torna verdade dentro de nós, é fácil. Tudo vai ficar resolvido. Amém? Então Jesus é o caminho e só através dele. E também a gente precisa ter essa convicção que a gente pode ter, por conta do acesso, a gente tem ousadia. Porque o Senhor Jesus, ele não nos deu o espírito de medo, mas ele nos deu o espírito de amor, de poder e o espírito de amor. Então a gente tem esse espírito dentro de nós. O medo, ele não pode nos parar. Mas será que isso é para mim? Não. Você não tem espírito de medo, mas você tem espírito de poder, ousadia. O amor de Deus está dentro de você. E você vai avançando a cada dia mais e mais, para que tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida venha acontecer. Então, tenha essa certeza. Eu tenho ousadia no que a palavra diz. Eu tenho convicção. E com ousadia eu falo tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. O Senhor, o espírito de medo não pode me parar. Essas dúvidas, esse gigante que tem se levantado dentro da minha casa, ele não vai me parar, mas pelo contrário, ele vai me incentivar a crescer, a viver maior, a usufruir coisas maiores. E eu vou dizer uma coisa para você: o gigante não é maior do que o Deus que você serve. Deus manda te dizer nessa manhã, ele não parou aquilo que ele tem para sua vida, pelo contrário, vai acontecer.
Esse gigante está fazendo barulho porque sabe todas as vezes que ele faz barulho você para. Mas agora é momento de você não retroceder, mas avançar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra é infinitamente maior, querido. É a palavra que nos faz vencer tudo aquilo que a gente espera em Deus. A gente não está numa dispensação de dizer, será? Quando Deus quiser vai acontecer. Não, o tempo é hoje. Se Jesus morreu naquela cruz e disse que o tempo é hoje, a gente está vivendo nesse tempo, é esse tempo que a gente vai viver. Se a gente cumpre os propósitos de Deus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, cremos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu no meu lugar. Então, primeiro, se você crê nisso, você agora, a partir desse momento, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você precisa andar como um filho de Deus. Filho de Deus mais do que vencedor em tudo que coloca as mãos para fazer. Um filho de Deus abençoado. Tudo que coloca, igual Jacó, tinha uma promessa sobre a vida dele. E onde Jacó passava, as ovelhas deles dava mais, crescia mais, multiplicava as ovelhas de Jacó. Porque existia uma promessa, existia uma bênção, uma aliança, ele era aliançado em Deus. Imagina, e era uma aliança inferior à nossa. Mas por onde ele passava, os poços, abria os poços, dava água. Querido, tudo que ele colocava as mãos, não estou dizendo que era assim, piscava assim de uma hora para outra. Mas ele estava debaixo de uma promessa e a promessa tem que acontecer. Essa é a certeza que nós temos. A certeza que Deus ele pode fazer infinitamente mais. Então que a gente possa ter essa ousadia. O Senhor não nos deu espírito de medo para viver tudo aquilo que Deus tem nos chamado. Mas Ele nos deu esse espírito de poder, de amor, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem nos chamado a viver em todos os lugares que o Senhor tem, que quer que a gente viva. Amém? E que a gente possa também ter essa confiança, essa certeza, essa confiança que é pela fé em Cristo Jesus que nós podemos alcançar tudo aquilo. Tudo isso que eu falei, essa confiança que a gente tem é porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele foi o primeiro. Ele morreu, ele sofreu todo aquele desafio, ele passou por todos aqueles obstáculos para que eu possa hoje ter essa confiança, essa convicção de que eu, em Cristo, eu sou mais do que vencedor nele. Então essa convicção a gente precisa todos os dias, quando acordarmos, dizer, Pai, obrigada, porque eu sou mais do que vencedores. Antigamente a gente tinha, gente que veio de outras igrejas, ia dizendo, ai meu Deus, todo dia quando encontrava os irmãos, a gente falava assim, e aí irmão, como é que você está? Estou na luta, estou na prova, estou no vento. Gente, era normal a gente falar isso, mas hoje a gente que tem essa convicção, essa confiança em fé em Jesus Cristo, a gente não fala assim, mas a gente fala a certeza de que Deus já fez infinitamente mais pelas nossas vidas. Deus, Ele já fez e Ele quer fazer a cada dia pelas nossas vidas. Queridos, eu posso dizer uma coisa para vocês com convicção, ainda que a gente possa não estar vendo, mas a gente possa ter essa certeza que Deus, Ele quer. Ele é o principal que quer que a gente viva tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro daquela situação que a gente fala assim, está difícil, Senhor, eu não estou conseguindo ver a resposta. A resposta é você abrindo a boca para a palavra, com a palavra dizendo, assim como o povo de Israel estava no meio daquele mar e não via como sair daquele lugar. Mas quando ele tocou e o mar se abriu, a mesma coisa. Quando você abrir a palavra, começar a falar a palavra, declarar a palavra, mas eu falo a palavra, continue falando a palavra. Porque o meu Deus, Ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Ele não vai te deixar de mãos vazias, mas pelo contrário, Ele vai fazer com que você viva tudo aquilo que Deus tem liberado para você viver. Deus quer que você usufrua dessa aliança que foi penosa, sofrer, porque Deus teve que dar o filho dele, aquele que estava desde o início com ele. Teve que dar ainda depois, detalhe, ainda teve que se afastar, porque o pecado, Deus não combina com o pecado. Então ele não podia estar ali na mesma casa. Então Jesus levou sobre si todos os pecados, todas as nossas dores, carregou, foi moído naquele lugar, se afastou de Deus para dizer para vocês assim, ó, Deus de aliança, Ele fez isso para que você não venha mais sofrer e nem viver acima da média, mas viver tudo aquilo que tá para você. É direito seu viver, é direito nosso viver, é direito nosso viver tudo aquilo que Deus conquistou no nosso lugar. Mas a gente precisa ter essa atitude de não, eu leio a Bíblia, eu creio no que vejo, mas eu não estou
vivendo aquilo que a Bíblia diz. Eu, a partir de hoje, eu vou tomar acesso do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu vou tomar posse. Assim como os homens de Deus. Eu fico imaginando Davi, que foi ungido rei. E eu fico pensando assim, gente, se ele já tinha sido ungido rei, ele poderia já falar assim, não, eu que sou o rei e tal. Não, ele resolveu passar o processo, viver o processo. Mas no processo ele se revestia, ele crescia cada dia no processo. Porque ele estava ali com uma capacitação sobre a vida dele, mas ele tinha convicção que no dia a dia ele estava crescendo a cada dia para poder usufruir, até chegar no reinado que Deus tinha para a vida dele. Mas ele já tinha convicção dentro dele. Ele não estava vivendo aquele momento, mas ele já era rei. E é a mesma coisa na nossa vida. Hoje eu posso não estar vivendo aquele momento, mas eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas a gente precisa construir por dentro. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu fico admirada pelo Jânio. Já conheço o Jânio César muitos anos atrás, de ouvir falar, né, glória a Deus, mas boas coisas falando de Jânio César, e sempre via falar de Jânio César. Ele queria ter um encontro com o T.L. Osborne, e quando ele teve o encontro, o T.L. Osborne falou algumas palavras para ele, glória a Deus, e hoje ele faz parte da equipe do T.L. Osborne, um grande missionário no mundo inteiro. Mas todo mundo vê, assim, que se for seguindo o Jânio César, você vê que desde o início, quando ele não era nada, ele confessava. E ele tinha palavras de atitudes, atitude correspondente àquilo que ele cria. Eu ouvi uma postagem dele, ele falando que ele ia para os aeroportos, sentava, tomava um cafezinho, porque ele dizia que ele ia ficar de aeroportos em aeroportos, porque ele ia pregar a palavra em vários lugares. E hoje Jânio César está acontecendo na época que ele declarou, confessou, quando ele não tinha nada. Imagina, ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha ninguém que investir na vida dele. Pelo contrário, até os parentes dele tirou a herança dele. E ele tinha essa convicção, porque em Cristo ele podia. Ele tinha essa ousadia, essa confiança que pela fé ele ia viver tudo aquilo. E o que nos impede hoje de começar pela confiança, a certeza que em Cristo eu posso viver tudo aquilo? Você não precisa ver, mas você está sentado à mesa e você pode pegar tudo aquilo que é direito seu, com ousadia, com confiança, crendo, é meu e eu não largo, não vou abrir mão. Queridos, com uma atitude dessa, talvez você possa estar passando por um momento de depressão, ansiedade, alguma coisa, mas com essa atitude hoje você pode sair daqui curado pelo poder do nome de Jesus. Atitude de não abrir mão daquilo que é direito teu, de você andar em vida e vida em abundância. Aquela atitude também de que talvez você não estava mais acreditando naquilo que ia acontecer, mas você sair com uma certeza nessa manhã de que já aconteceu no reino espiritual e agora você vai tomar posse daquilo que é teu por herança. Querido, começa a voltar a sonhar, começa a se ver, Senhor, obrigada, Senhor, porque essa é a realidade. Se Jesus morreu naquele lugar, para que eu pudesse estar nessa aliança com Deus, eu quero viver tudo aquilo. Queridos, quando o povo de Israel estava ali no Egito, eles estavam como escravos, mas eram os escravos que tinham uma aliança e tinham uma promessa, e a mesma coisa na sua vida. Você tem uma aliança e tem uma promessa sobre a sua vida, e você não pode ficar com a situação aceitando, tá bom, tá tudo bem. Não está bem, porque Deus quer que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. É direito seu, querido. Começa a abrir a tua boca e começar a falar. Quando você chegar lá no teu emprego, antes você vai fazer a oração e já chegar lá, Pai, obrigada, Pai, porque é direito meu esse lugar. Obrigada, Pai, porque aquela vaga que vai surgir, vai acontecer. Aquele contrato que precisa ser fechado, vai fechar nessa manhã, nesse dia. Obrigada, Pai, por essa atitude. É ousadia, é convicção, é direito, é posse, é aliança que você tem. E Deus quer que nós vivemos tudo isso que Deus tem preparado para nós. Então que nessa manhã você tenha essa certeza. Cristo é o acesso direto ao Deus da aliança. Cristo, foi através de Cristo, é por Ele, por meio dEle, que eu posso viver tudo aquilo que Cristo tem preparado para mim. E eu vou viver e eu vou usufruir. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Assim como nós lemos ali em Efésios, como o apóstolo Paulo vai falar, que ele veio para
ele foi constituído apóstolo para trazer aos gentios o conhecimento de que ele pode ter vida e vida em abundância através de Cristo Jesus. E ele veio trazer essa boas novas, o evangelho, que é boas notícias, trazendo para eles: ei, você não está mais perdido, não está mais desaliançado, mas agora você tem uma aliança com o Pai, quando você confessa Jesus como seu Senhor Salvador. Então você não está mais perdido: eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Não, você tem um Pai que cuida de você, você tem um Pai que está que cuida da sua casa, você tem um Pai que cuida dos seus, você tem um Pai que quer te fazer vencer em tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer. Queridos, o que te impede dessa manhã de você se alegrar e dizer: Pai, obrigada, porque já está acontecendo. Talvez aquela situação que você deixou lá dentro da sua casa, você não sabe como resolver, mas você veio buscar a melhor parte, e por conta de você buscar a melhor parte, crendo que a palavra diz, quando você chegar lá, já aconteceu, no nome de Jesus. Porque Deus, ele pode fazer, querido. Deus não tem tempo, não tem hora. Deus é atemporal. Ele não tem hora, não tem tempo para ele fazer na sua vida. Mas espera aí, precisa até amanhã para acontecer. Hoje pode acontecer. Pode acontecer. Uma vez a gente estava participando de uma oração na casa de uma mulher. Já era 5 horas da tarde e a mulher muito aflita. Aí daqui a pouco chegou a mãe dela muito aflita também, e a gente orou, começou a orar por aquela mulher. Mas a gente só orou e Deus falou para ela que naquele dia o Senhor estava dando 5 horas da tarde, o Senhor estava dando uma casa para ela. E a gente foi embora para o culto. A mulher com uma família, ela pediu oração na casa dela, e a família dela 9 pessoas, e só ela era evangélica, mas a mãe dela chegou atribulada, confessou Jesus como Senhor e Salvador, e a gente foi embora, porque estava na hora do culto, quase na hora do culto, foi para o culto. Daqui a pouco chega a irmã lá: eu preciso contar algo para vocês, contar. O culto começava às 7h30 da noite, e ela, querendo contar, dar o testemunho dela, ela disse: olha, quando vocês saíram da minha casa, o dono, eu morava de aluguel, o dono da casa voltou, e ele disse que ele era evangélico também. Ele disse que quando ele estava no caminho para casa, o Senhor mandou ele voltar e falou: dá uma casa melhor do que a qual ela mora para ela. E ele voltou, ele me deu uma casa muito melhor da qual eu morava, e eu estava devendo aluguel, estava todo devendo, e ele tinha acabado de pedir a casa, mas o Senhor mandou dar uma casa para ela. Era impossível, 5 horas da tarde, acontecer um sobrenatural, que estava despejada. Ela não tinha casa mais, mas por conta dela crer que Deus podia fazer, Deus fez por ela. E a mesma coisa, talvez hoje você possa olhar pelo impossível, mas para Deus não há nada impossível para Ele, é só simplesmente você crer. A última palavra vem da boca do Senhor, e às vezes a gente vê a situação, às vezes parece que é tentar nos tirar a paz, tentar não vê solução, mas a tua solução está em Cristo Jesus, e Ele quer fazer por você infinitamente mais, assim como esse acesso que Jesus fez, sabe? Antes eu não poderia ter esse direito, mas hoje eu tenho direito, e por eu ter direito, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu tenho direito não porque eu conquistei, mas Cristo conquistou no meu lugar, e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, sabe? Começar a falar: eu vou viver, a minha casa vai viver, os meus filhos vão viver, eu vou viver, aí eu vou ver as promessas de Deus acontecendo dentro da minha família, vai acontecer. Queridos, eu fico imaginando assim, hoje, glória a Deus, no Rio de Janeiro são muitos evangélicos, mas antigamente não tinha tantos evangélicos igual hoje tem, glória a Deus, aleluia. Mas eu fico imaginando assim, famílias que eram evangélicos, e outro não era, e outros da família não eram, e às vezes eram impedidos até mesmo de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, mas eles com convicção, certeza, continuaram fiel, não abandonaram a fé, e hoje toda a casa deles são evangélica por conta do bom testemunho deles. E talvez você esteja passando por essa situação: mas sou eu lá em casa, as pessoas lá em casa não têm não professam a mesma fé que eu, mas por conta da convicção, da certeza que Deus pode fazer tudo aquilo que você espera, você vai ver a tua casa toda. Eu vejo a minha família, a família da minha mãe, graças a Deus, todo mundo sempre foi evangélico, são de Minas, então todos, agora eu conheci os parentes, todos, graças a Deus, são do evangelho, mas a família do meu pai, eles não eram. E por conta de uma irmã, que era filha do meu pai, veio morar com a gente. Hoje, glória a Deus, todos da família, a maioria já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Então a gente vê que o Senhor, Ele pode fazer.
Sabe, a gente só simplesmente, a gente só começar a declarar, a confessar, não vai ter jeito sim, querido. O Senhor, Ele pode fazer sim, e Ele faz infinitamente mais. A gente que está limitando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não limite aquilo que Deus disse que vai fazer. Lança ousadia, acesso você já tem, porque já foi através de Jesus Cristo. Agora é você que precisa abrir a tua boca, é você que precisa tomar atitude. Se você precisa abrir o mar, passa pelo mar. Quando você começar a pisar no mar, ele vai ter que parar, a onda vai parar, o mar vai se abrir, vai acontecer, mas a atitude correspondente precisa acontecer na nossa vida, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus quer, porque se depender do conta daquilo que a gente viveu, a gente não vai conseguir viver, por conta do costume, dos hábitos, de coisas que a gente viveu, a gente fica muito preso àquilo, mas a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra, todo dia renovando a nossa mente com a palavra, todo dia confessando a palavra, todo dia declarando a palavra, e quando você menos esperar, as coisas estão acontecendo ao nosso favor, porque Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus diz que Ele jamais lança fora todo aquele que vem até a Ele. Você é escolhido, você é precioso diante do Pai. Ele não abre mão de você de maneira nenhuma. Tudo que Ele puder fazer para que você possa se ver, tudo que Ele puder fazer para que você possa chegar no propósito ao qual Ele te chamou, Ele vai te sinalizar para que você possa viver tudo aquilo, querido. É Ele, é por Ele, por meio dEle, todas as coisas, Ele é exaltado, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, em tudo Ele quer que a gente viva a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então que essa manhã a gente possa ter essa convicção, essa certeza, eu sou aliançada a um Deus que pode fazer tudo mais, e eu tenho acesso a essa aliança de vida eterna, sabe, salvação, essa aliança de andar em cura, de ser salvo em Cristo Jesus, essa aliança de que eu e minha casa servimos ao Senhor, sabe, eu e minha casa servimos ao Senhor, essa aliança é certa, os meus filhos são herança do Senhor, eles vão viver para contar os feitos do Senhor, sabe, é tudo isso que a gente precisa todo dia, esse acesso vai fazer com que você viva tudo isso, você hoje não precisa ver para crer, mas você precisa crer para ver, para que você possa ver tudo aquilo acontecendo na sua vida, e Deus, Ele vai fazer infinitamente mais pela tua vida e pelas nossas vidas, quando nós começarmos a fazer como o povo do passado, sabe, eles tinham uma unção sobre eles, mas eles tinham uma convicção. Assim como Abraão, quando ele saiu da terra prometida, quando Deus falou, sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele só tinha uma palavra de Deus, mas ele agarrou aquela palavra com tanta certeza e ele foi. E depois Deus falou, de ti farei uma grande nação. E essa grande nação a cada dia espalha mais, vai se espalhando por todos os cantos. A gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, está espalhando essa nação, a nação abençoada, assim como o povo de Israel era abençoado, o povo de Israel é abençoado, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, porque estamos debaixo dessa aliança. De ti farei uma grande nação, mas uma nação para ser abençoada, para ser próspera em tudo que coloca as mãos. E eu creio, assim como Samuel está lá em Angola, aquele povo que eles já estão evangelizando, eu creio que sairá uma grande nação, sairá uma potência daquele lugar, porque homens de Deus que está levando a palavra para aquele lugar, vai levar e vai acontecer coisas grandes ali naquele lugar, assim como nas nossas vidas. E o que eu acho interessante é que a semente que nós estamos dando é só simplesmente para que a nossa vida possa crescer a cada dia mais e mais. E eu creio, queridos, que a grande nação vai continuar multiplicando. E eu creio também que essa igreja, como nós somos os filhos de Deus, abençoados, eu creio que nós, a gente como referência neste lugar, para dizer que somos um povo sim próspero, somos um povo que andamos em cura divina, somos um povo que cremos na palavra e vamos continuar confessando a palavra da fé. E através da gente viver, ter essa experiência, as outras pessoas vão querer viver e vão ser atraídos para esse Cristo todo-poderoso que pode fazer infinitamente mais. Querido, não foi por acaso que você chegou neste lugar, mas o Senhor tem um propósito na sua vida, é propósito de vida e vida em abundância. E por conta desse propósito que tem na sua vida, outras pessoas serão alcançadas por conta desse amor que Ele tem, para que outras pessoas deixem de viver, isso é normal, Deus quer que eu viva desse jeito. Não, Deus quer que a gente
gente tem a vida e vida em abundância. A gente é suprido, a gente é pleno em Cristo Jesus. Ele é sublime, Ele é poderoso e Ele vai fazer infinitamente mais. Querido, seja o bom testemunho de Cristo, sabe? Por onde você passar, viu uma situação, sempre sei que o Espírito Santo ele sempre vai te mostrar, mas que você seja a resposta naquele lugar. Deus já te deu acesso para estar naquele lugar. Deus já te deu acesso. As pessoas não chegam do teu lado por acaso, mas o Senhor, Ele te deu acesso para que as pessoas possam ter vida em abundância. E as pessoas só vão conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador a partir do momento que a gente começar a se ver. Deus tem uma aliança comigo e eu estou debaixo dessa aliança por conta de Cristo Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu pastor e de nada Ele tenho falta. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E por conta dessa aliança, eu vou viver tudo aquilo que Cristo quer que eu viva. Esse é o dia, querido. Esse é o dia, essa é a hora. Os planos de Deus não vão morrer. As promessas que Deus tem não vão morrer. Tu vê, Abraão passou por toda aquela situação e não tinha filhos. E hoje ele é considerado pai de grandes nações. Deus falou para ele: conta as estrelas. Quantos filhos você vão ter? Se existiu uma esperança, se existiu uma promessa sobre a vida deles, querido, eles puderam viver. Eles já alcançaram a terra que Deus deu para eles, a terra manava leite e mel, querido. Se naquele tempo uma aliança superior, eles não tinham o Espírito Santo por dentro, não era recriado por dentro, puderam usufruir. O que impede da gente usufruir de tudo isso? O acesso já foi aberto. O caminho já foi aberto para a gente poder usufruir de tudo aquilo. Eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, mas eu tenho uma certeza: o acesso já foi aberto. E você nessa manhã, você tem o privilégio de começar a falar: Senhor, eu creio nesse acesso aberto. E você vai ter o privilégio nessa manhã de dizer qual é a sua situação para o Senhor, apresentar a sua queixa diante do Senhor. E tenha certeza, você não voltará com as mãos vazias, porque o acesso já foi aberto. Você tem uma aliança com o Pai. Você tem uma aliança com o Pai. A sua casa é aliançada, o inimigo não pode tocar. Assim como o povo de Israel lá, quando tiveram que sair do Egito, eles estavam no meio das trevas, porque eles estavam sendo sufocados. Mas existia nos umbrais da porta deles o sangue do Cordeiro. E a gente tem o sangue de um inocente sobre as nossas vidas, e o inimigo não pode tocar naquilo que é nosso. Ei, ele não pode tocar. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso ao Pai através de Cristo. Por você mesmo você não podia, mas Jesus Cristo fez por você. Fez por você. Então vamos estar orando nessa hora. Vamos ficar de pé. Apresenta ao Senhor a sua causa, as suas queixas. Apresenta, e você não vai sair daqui com as mãos vazias. Não vai sair daqui do jeito que você entrou. Não vai sair, porque o nosso Deus, Ele vai fazer, já fez por você. Já fez, simplesmente você vai agarrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.